Então, a pergunta que vem a seguir, baseado naquilo que você falou, por que você acha que o corpo vai declinando os hormônios a partir dos 30 anos? Eu penso que está... Não sou eu, se você incluir Deus, eu posso incluí-lo até, mas por que ele teria feito que a partir dos 30 anos todos os hormônios teriam que declinar? Então, tem uma linha de pensamento de alguns colegas que eu também entendo, que alguns hormônios, em algumas condições, eles podem até acelerar algumas doenças. E às vezes num cenário caótico que oxidou, inflamou, aquilo poderia ser perigoso e não vantajoso. A outra linha, que é a que eu mais adoto, é a de que estamos em processo de evolução da espécie. Em contínuo processo de evolução da espécie. E como há algumas décadas atrás, não vou dizer século, décadas atrás, era comum chamar uma mulher de 50 anos de idosa, de velhinha, porque a expectativa de vida chegava até ali. Então, era natural que, dentro da programação da vida daquela mulher, da espécie, se produzisse os hormônios necessários para manter bem até próximo dessa pessoa morrer. Então, nós tivemos agora uma dissociação, é da forma que eu entendo, uma dissociação. Algumas alterações sanitárias, medicamentosas, que a tecnologia trouxe para a ciência, para a medicina, permitiu aumentar muito a expectativa de vida. Mas não tivemos um acompanhamento, não tivemos uma progressão igual para a qualidade de vida. Justamente, eu acredito que é isso, é um cenário interno de um organismo que vive mais, mas nem sempre com qualidade. Geralmente, muitas pessoas terminam a sua vida, no seu final de vida, ele é estendido, às vezes, com sofrimento. As pessoas ficam em leitos de UTI, internados em hospitais, numa tentativa que pode ser até vista como uma distanásia, impedir a pessoa de morrer no tempo certo, gerando apenas sofrimento, sem nenhuma possibilidade de cura ou de melhorar a qualidade de vida. Então eu penso que estamos no processo de evolução da espécie, e isso foi gerado essa dissociação. Existe uma terceira possibilidade. A maior produção de hormônios dentro do organismo acontece na adolescência. Sim. Dos 12 a 18 anos você tem estourado lá o estrogênio, depois vem a progesterona, vem a testo no homem para dar as características sexuais masculinas. A partir dos 18 anos todos os teus hormônios entram em uma meseta, chegaram no seu ponto máximo, chegaram em uma meseta e a partir dos 30 anos começam a tremer. Começam a cair, cai melatonina, cai DHA, cai hormônio do crescimento, aos 40 cai progesterona. Você não pensou na possibilidade de que as células têm uma certa capacidade de replicação e que essa replicação é determinada por um relógio chamado telômero. Sim. E esse telômero define quantas vezes você vai replicar. E que na maior fase de replicação telômica é dos 12 aos 18 anos, sim, onde você chega com 1 metro e termina com 1,70 m. Então, para chegar a 1,70 m, o telômero teve que trabalhar pacas, sim, entendeu? E o telômero tem um número definido de vezes que vai se replicar. Não pode ser que a queda dos hormônios seja uma forma de preservar os telômeros e que muitas vezes uma substituição hormonal não fisiológica possa até encurtar a vida média do telômero. Porque você está falando numa reposição hormonal fisiológica. Sim. Eu preciso X, eu vou te dar. Eu preciso Y, sim, eu vou te dar. Não preciso dar-te muito mais, nem ter teus hormônios a nível quando você tinha 18 anos. Sim. Eu preciso manter-te dentro. Muitas vezes, se você pegar uma mulher na menopausa, todas elas têm, a não ser que passaram por um nível de estresse muito elevado, FSH alto e estradiol baixo. Todas, sim, elas vão ter. Então, se depender do exame de laboratório, todos vão ter que tomar hormônios. Sim. Mas, hoje em dia, e provavelmente em 1950, quando se descobriu a penicilina e a população só tinha uma expectativa de vida de 50 anos, provavelmente as mulheres morriam sem ter chego nem sequer na menopausa. Sim. Né? Provavelmente morriam. De 1950 a hoje, praticamente dobramos a expectativa de vida da população e em alguns países, como os países nórdicos, vivem quase até 100 anos. E a primeira causa de morbimortalidade passou a ser o câncer,
porque as células perderam a sua capacidade de se replicar com a mesma cara que a célula-mãe que eventualmente deu nesse caso. Então você tocou um assunto muito importante que talvez seja um dos fatores mais importantes que esteja associado com alterações da velocidade de replicação celular, a predominância estrogênica. E essa predominância estrogênica você pode ter fisiologicamente ou você pode ter patologicamente ou farmacologicamente induzida. E você foi bem claro, no climatério, aos 40 anos, quando cai a progesterona, você tem predominância estrogênica. Qual é a importância dessa predominância estrogênica? Mulheres ouvem falar isso e não entendem por que é tão importante a predominância estrogênica. Eu considero que a predominância estrogênica... Quando eu descobri isso, para mim caiu um grande véu e eu comecei a entender melhor a vida das mulheres, porque assim como você disse, 3 cenários acontecem o tempo inteiro, seja isso de uma forma pelo avanço da idade da mulher, algo que vai acontecer já esperado pelo envelhecimento, e acontece dentro do ciclo fisiológico ovariano, quando a mulher ela prepara todo o cenário para fecundação, para fertilidade, para engravidar, e quando não acontece... Antes de cair os estrogênios, cai progesterona, que é justamente o que vai levar a mulher a ter aqueles casos de irritabilidade, ansiedade, oscilação do humor, ter um transtorno disfórico pré-menstrual, ou como as pessoas chamam de TPM ou TDPM. Então, toda essa mudança de comportamento, inclusive, é impactada por uma queda brusca da progesterona para a proporção com o estradiol, com o estrogênio. Isso gera uma alteração porque a progesterona, assim como o estradiol, eles também são neurohormônios. Eles impactam diretamente em comportamento. Tanto que a própria justiça já entende isso ao ponto de considerar as mulheres que têm uma alteração relacionada a uma deficiência de progesterona como semi-inimputáveis. Pela lei... Isso dá masculinicídio? Dá, com certeza. Tá bom. Inclusive a mulher, no pós-parto, quando é retirada a placenta, que também é um órgão produtor de progesterona, e quando essa placenta ela é retirada no pós-parto, logo após o parto, a mulher tem uma queda abrupta da progesterona, inclusive nesse momento, na mulher pós-parto, se ela comete um crime, ela é julgada diferente, porque a lei já entende que essa mulher está sob um desequilíbrio hormonal que impacta no comportamento dela, e ela não tem clareza nem discernimento adequado para poder ser julgada como uma pessoa que cometeu um crime em perfeitas condições de raciocinar, de agir conforme a clareza que deveria ter se não tivesse uma alteração hormonal que impacta nas condutas, inclusive. Então, é mais fácil entender as mulheres, eu entendi melhor a minha esposa, o que acontecia com ela, que tinha sempre uma TDPM grave, importante, e assim, eu ameacei sair de casa várias vezes porque eu não conhecia hormônio. Quando a gente conhece hormônio, a gente entende que até algumas guerras não aconteceriam no mundo se houvesse mais progesterona nesses indivíduos que tentam se degladiar e resolveriam coisas mais na conversa, porque não é só a mulher que paga o preço disso, porque também o homem. Se houver um nível de testosterona, dos androgênios, em um nível muito maior, de uma forma desproporcional, de forma relativa ou absoluta, uma deficiência de progesterona no homem, porque não é hormônio feminino, tem gente que fala assim que testosterona é hormônio masculino, estradiol e progesterona são hormônios femininos. Não existe hormônio masculino e feminino, existe proporção entre eles que gera, né, as características masculinas e femininas, e assim como a mulher tem testosterona, o homem tem estradiol, progesterona, e a deficiência de progesterona no homem torna ele mais agressivo. E na predominância estrogênica, várias doenças vão acontecer, inclusive, também, que podem ter relação com essa predominância estrogênica, antecipando o período da menopausa, e as mulheres entram numa fase de conflito, inclusive, que após 40 anos deram essa fase o nome de idade da loba. É uma idade que geralmente a mulher já está independente financeira, a mulher já tem uma maturidade, tem sabedoria e começa a entrar em conflito porque ela começa a perder performance física, mental, cognitiva, e ela entra em conflito consigo mesma. Então, ela vai ter que se reinventar na idade da loba, mas aquilo ali é uma predominância estrogênica. E antigamente, tudo que a gente via que era causado por predominância estrogênica, e ainda hoje acontece muito, na visão dita tradicional, porque eu digo que a medicina tradicional é a visão integrativa, porque tradicional é aquilo que foi criado no início, e nos primórdios, Hipócrates, que recebe
o nome de pai da medicina, porque pelo tanto que contribuiu, o que ele fala é de equilíbrio, reequilíbrio dos humores, reequilíbrio dos sistemas todos, como ele descreve. Então, para mim, reequilibrar a fisiologia é a medicina tradicional. Então, para mim, a visão integrativa, funcional, o nome que quiser, para mim, a medicina que restaura a fisiologia é a medicina tradicional, que teve seu nome usurpado pela medicina que apenas prescreve remédios, pela alopatia, e passou a chamar, depois do relatório Flex, depois do Rockefeller, passou a chamar tudo aquilo que é feito para restaurar a fisiologia, que não seja com a prescrição de remédios, de alternativo, né? Então, eu sou muito a favor de trabalhar sempre esse reequilíbrio. E, por exemplo, eu vejo mulheres usando anticoncepcionais porque, às vezes, tem uma síndrome do ovário policístico ou uma predominância estrogênica, mulheres que vão desenvolver, às vezes, um lipedema, mulheres que vão viver com um quadro como se elas tivessem bipolaridade, depressão, e, às vezes, a condição que leva a ter problemas no trabalho, no relacionamento, na vida e na saúde, é meramente um desequilíbrio da progesterona que pode acontecer em casos do estradiol alto, do estradiol em nível normal e até do estradiol que está caindo também. Porque não é sobre o estradiol a predominância estrogênica, é sobre a deficiência da progesterona principalmente, que vai levar todo o desencadear disso aí para frente. Então, assim como no ciclo fisiológico ovariano, o hormônio que cai primeiro é a progesterona, levando um quadro temporário de deficiência de progesterona que leva a mulher a ficar naquele período de TPM ou TDPM, assim também acontece quando o ovário está entrando em falência. A progesterona começa a ficar em níveis mais baixos antes dos estrogênios caírem. E não tratar a predominância estrogênica é um grande desserviço à saúde das mulheres. Eu acho que as mulheres pagam um preço muito grande, porque aparentemente, por tudo que eu já vivi de terapia hormonal, de acompanhando mulheres, principalmente, 70% das minhas pacientes, Efraim, são mulheres. Eu comprei uma briga, o meu mestrado foi sobre saúde da mulher.